Bom, bom dia. Vamos então tentar agora resolver alguns exercícios específicos sobre limites no infinito e limites infinitos. Que seria esse conceito de uma assíntota vertical horizontal. Na aula que eu botei aí, eu não fiz muita menção a essa ideia de assíntota horizontal e vertical, não é realmente necessário, isso é um termo mais técnico assim, eu queria evitar confundir. Mas agora talvez fosse interessante esclarecer, para vocês pegar o livro assim e ver esse termo lá. O que é uma assíntota vertical? O que é uma assíntota horizontal? Ele mais ou menos está relacionado com o seguinte: uma assíntota vertical ela está ligada na ideia do limite de um f, quando x, se o x for igual a, se o limite for igual a infinito ou menos infinito, isso aí seria o que a gente chama. Opa, a caneta está quebrando aqui. Legal. Isso aí seria o que a gente chama de uma assíntota vertical ou horizontal. Por que o nome? Pelo seguinte: se o limite é infinito ou menos infinito, significa que o gráfico da função é alguma coisa assim. Então, a reta x igual a ela é uma assíntota. É o que a gente chama de uma reta que se aproxima ou fica próxima de uma determinada curva ou função. Tá? E o nome é vertical porque ela é uma reta vertical, que tem uma equação do tipo x igual a a. Então, sempre que você tem um limite que é com essa característica de quando x vai para A, o limite da f é infinito ou menos infinito, ou os limites laterais. Tipo, se o gráfico for assim, se o gráfico for alguma coisa assim, a gente diz que essa reta daqui seria uma assíntota vertical. E o nome assíntota horizontal, agora, ele vai se referir ao seguinte: a assíntota horizontal, ele vem com a ideia do limite quando x tende a infinito ou menos infinito. Se esse limite existe, então y igual a A é a assíntota horizontal. Porque o gráfico da função, se vocês lembram lá da aula que eu fiz, seria alguma coisa assim. Então a ideia de uma assíntota é isso, ela é uma reta que o gráfico da função se aproxima. Existem até, tá? A gente não vai entrar muito no mérito dessa questão agora, isso é assunto lá do final do curso, quando a gente for estudar aplicações de derivada, aplicações de integral. Existe o conceito também de assíntotas que não são nem verticais nem horizontais, tipo o gráfico da função faz uma coisa assim. Ele se aproxima de uma determinada reta. E tem como você conseguir calcular isso. Mas isso não é uma coisa que a gente vai olhar agora. Isso é um assunto um pouquinho mais avançado. Mas de qualquer maneira, a ideia de assíntota é isso na geometria. É uma reta na qual uma curva se aproxima eventualmente. Ela fica lá tangenciando. Então, se vocês verem esses nomes, assíntota vertical, assíntota horizontal, vocês lembram só que ela está se referindo a essa ideia aqui do limite. Se for uma assíntota horizontal, é o limite no infinito. E se for uma assíntota vertical, é um limite que deu o infinito. De maneira mais rápida de lembrar disso. Bom, antes de eu começar a resolver os exercícios, eu fiz aqui meio que uma versão resumida das situações possíveis de encontrar limites impróprios, ou envolvendo limites impróprios. Tá? Isso aqui vale tanto se o limite for para um x igual a A ou x for igual a menos infinito ou mais infinito. Depois eu vou fazer, para quem tiver interessado, que eu sei que isso não é um assunto que todo mundo gosta, e também uma turma de cálculo não é, eu vou admitir, não é super importante, mas eu ainda quero, provavelmente na semana que eu for fazer a prova, para vocês, eu vou gravar uma aula sobre as demonstrações de todos esses resultados aqui, fazê-las um pouquinho mais rigorosas. Isso aí fica opcional para quem tiver interesse, porque assim, eu não vou cobrar demonstração de vocês e eu tenho minhas dúvidas se isso é realmente super importante para o pessoal de engenharia, definitivamente não para um curso inicial.
Mas eu acho que é legal, assim, de pelo menos uma vez na vida os alunos verem, então vai estar lá para quem estiver interessado. Aí eu vou fazer esses resultados aqui de maneira mais rigorosa. Mas vamos falar aqui rápido sobre esse resumo que eu botei aqui. Então, olha só. Eu coloquei aqui algumas situações que podem ocorrer, tipo, se o limite da f for infinito ou menos infinito, se o limite da f for igual a zero, se o limite da f for uma constante. Ou a mesma coisa da g, se for uma constante diferente de zero, se for uma constante igual a zero, ou se for infinito ou menos infinito. O que acontece quando você mistura essas funções? Ficou faltando aqui umas ainda, mas algumas situações que podem causar dúvida, que eu botei aqui. Por exemplo, se o limite for infinito, a f vai para infinito, e o limite for uma constante. Esse daqui pode ser tanto positivo ou negativo, depende do sinal da f e depende se é mais infinito ou mais infinito. A regra vai ser mais com mais é mais, menos sinais diferentes é negativo, sinais iguais é positivo. É a mesma regra da multiplicação. Então essa é a lógica aqui. Se o limite de uma função for uma constante positiva e o limite da função infinita for menos infinito, vai continuar sendo menos infinito. Se os dois forem negativos, vai ser infinito positivo. Se os dois forem positivos, infinito positivo. Esse é o truque. Se você tem uma função indo para uma constante e uma função que dá zero, você pode afirmar que o limite vai ser zero. Eu coloquei uma observação aqui, mas isso aqui é uma consequência do teorema de sanduíche. Mas se você tem uma função que é limitada vezes uma função que vai para zero, o produto vai ir para zero também. De novo, isso está relacionado com o teorema de sanduíche, não é nem difícil de justificar. Isso é um caso geral daquelas funções lá da seno e da cosseno. E eu acho que tem uns exemplos desses na lista que eu quero fazer, então. Outra coisa. Se o limite for c sobre zero, é a mesma história do c vezes infinito. Ele pode tanto ser infinito positivo ou infinito negativo. Se ele for infinito sobre uma constante, também, mesma coisa. Pode ser tanto positivo quanto negativo infinito. Se for um c sobre infinito, nesse caso vai dar zero. Sempre. Agora, tem também aqui uns casos onde eu não consigo afirmar absolutamente nada. E que casos são esses? Infinito sobre infinito, infinito sobre zero, zero sobre zero. Quando eu chego numa coisa dessa, eu preciso, de algum jeito, fazer isso desaparecer. Eu preciso tirar isso daí e desenvolver a expressão para sair da indeterminação, porque eu não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma. Também tem algumas outras. Eu tenho também infinito menos infinito, também é uma indeterminação. Eu ia falar zero, não, zero menos zero não é indeterminação, nem... Mas infinito menos infinito também é indeterminação. Essas aqui, não posso afirmar nada. Sim, infinito mais infinito ainda é infinito, e infinito vezes infinito também é infinito. Então, essa aqui seria uma versão resumida. Isso aqui fica mais claro quando vocês começam a fazer uns exercícios. Aí a ideia fica mais simples. Beleza? Deixa eu pegar aqui para a gente resolver alguns exercícios envolvendo infinito e não infinito. Tá? Esse exercício 15 e 38 do livro lá do Stewart, na página 156. Eu vou colocar um enunciado aqui. Então vamos tentar. Eu vou pegar alguns exercícios desse daqui e depois vou deixar o resto para vocês tentarem. Aí vocês tiram uma dúvida lá com o monitor ou comigo. A outra que eu esqueci aqui. Na verdade, eu acho que esse eu coloquei na aula, mas eu esqueci de botar aqui. Se você tem infinito mais uma constante, isso ainda dá infinito. E menos infinito mais uma constante também. Então, teria isso daqui também. Então vamos lá. Primeira função. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre 2x mais 3. Esse é o exercício 15, página 129 do livro dos Stewart.
Que situação eu tô aí? A função 2x mais 3, ela não é limitada. Conforme o x vai aumentando, a função vai aumentando. Isso aqui não tem muito o que falar. Então, quando o x vai para infinito, o que acontece? Isso aqui é uma constante vezes infinito mais uma constante. Eu entrei, então, numa situação que isso aqui vai dar o quê? Infinito. Então, limite, quando x tende ao infinito, de 2x mais 3 é igual a infinito. Quanto vale, então, esse limite daqui? Alguém se arrisca aí no chat? Não. Olha só, a parte de baixo está indo para o infinito, certo? Uma constante sobre o infinito é o quê? Uma constante sobre o infinito é o caso que dá zero. Porque assim, pensa de forma intuitiva também, tá? Quando você tem uma divisão, quanto maior for o denominador, o que você pode falar sobre o valor do número? Ele é cada vez menor, certo? Então, quando você tem uma situação de uma parte de baixo indo para infinito e a parte de cima ficando constante, para onde você espera que o negócio vá? O pessoal está falando ali no chat. Esse daqui é igual a zero. Então, esse limite do infinito você tem que pensar de mais ou menos de forma intuitiva. Dizer que a parte de baixo está indo para o infinito quer dizer que o denominador está crescendo, crescendo, crescendo. E se em cima também não está aumentando para acompanhar, significa que esse limite vai ir para zero. Essa seria a ideia. Tranquilo? Vamos olhar agora para o 16. O exercício 16, que situação que a gente tem aqui? Ele é o limite quando x tende ao infinito de 3x mais 5 sobre x menos 4. Que caso é esse daqui? Se eu fizer substituição direta, assim, não é exatamente substituição direta, mas se eu tentar fazer uma substituição direta, o que eu vou ter aqui? Em cima vai dar infinito, embaixo vai dar infinito. Há uma indeterminação. Então, quando eu tenho um infinito sobre infinito, isso é uma indeterminação, eu sei que eu não posso afirmar nada imediatamente. O que eu preciso fazer, então? Simplificar a minha expressão. E aí o truque, assim, não é uma regra absoluta, tá? Mas o que você faz geralmente quando você tem um limite do tipo infinito sobre infinito? Quando o x vai para infinito, o que você faz é botar em evidência a maior potência. É ao contrário do que você faz se o limite for para zero ou para uma constante. Quando o limite for uma constante ou zero, o que você faz é botar em evidência a menor potência de x. Só que quando o limite for x indo para o infinito, você quer botar em evidência a maior das potências. Por quê? Porque quando você põe em evidência a maior das potências, você vai ter dentro da expressão a expressão 1 sobre x, ou uma constante sobre x. E isso daqui vai para zero quando x vai para infinito. Então, a ideia e a motivação de fazer esse processo é justamente para dentro eliminar. Minha caneta está bem ruim, né? Para mim eliminar o que está aparecendo. Então, olha só. Preciso de uma caneta nova para esse negócio.
Peraí. Problemas técnicos. Vou trocar minha ponteira. Pra ver se isso resolve. Eu não sei se vocês estão vendo aí no vídeo, mas ele tá deixando um rastro na tela. Sempre que eu escrevo. Mas beleza. Então, olha só, de novo. A ideia, quando você tem um limite quando x vai para o infinito, é botar em um polinômio de determinação, é botar em evidência a maior potência de x. Porque aí você consegue essas expressões daqui. Ai, meu Deus, piorou, na verdade. Jesus. Não, nossa, não sei o que está acontecendo com esse negócio. Bom, vou ter que lidar com isso. Com esse rastrinho fino que está aparecendo aqui. Tá, posso ir. Por enquanto. Então, olha só. Cancela, cancela, sobra o que aqui? 3 mais 5 sobre x sobre 1 menos 4 sobre x. Você tem uma divisão de limites, você pode usar as propriedades ainda. Em cima, você está indo para o quê? Esse pedaço vai para zero, porque é 5 sobre infinito. Essa parte daqui é 4 sobre infinito, eu sei que ele vai para zero também. Então, essa expressão daqui vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 3 sobre 1, que é igual a 3. Vou fazer uma coisa. Que isso aqui está me incomodando. Mas, gente, sério, antes, enquanto eu estou reiniciando o aplicativo, tá dando para acompanhar aí? Assim, porque eu já acho que eu já comentei isso. Como assim? Eu não consigo ver a cara de vocês? Eu não sei se a minha explicação está sendo clara ou não. Então, é um obstáculo assim sempre que tem. Eu entendo assim porque que alguns professores falam para os alunos abrirem a câmera e tal. Eu não peço porque eu sei que não é. É meio esquisito até porque eu sei que nem todo mundo tem câmera, eu sei que tem gente que é tímida, eu sei que tem gente que não tem coisa, então eu nem comento pra ninguém abrir a câmera. Não faz muito sentido. Mas eu entendo porque alguns professores fazem isso, porque é meio estranho você dar aula sem conseguir enxergar pra cara do aluno. Que muito de quando você tá dando aula, assim, pra você ver se as pessoas estão entendendo ou não, é que você fica olhando pra turma assim e você vê a cara. Se as pessoas estão com cara de confusão, se as pessoas estão com uma cara de desespero. Ou se tá todo mundo assim olhando pro celular, você vai tentando meio que adaptar a sua aula em função da expressão da turma. Mas só que aí da aula à distância é meio complicado, justamente porque eu não tenho esse feedback assim. Aí eu nunca. Tem que ficar o tempo todo parando e pensar. Será? Então, assim, pelo menos se vocês puderem comentar sempre no chat alguma coisa, ajuda eu ter uma noção de como é que tá indo. Diga. Como assim? Que... Como que eu sei que a expressão está indo para o infinito? Ah, 3x mais 5, por que eu sei que ela vai para o infinito? Eu não quero dizer exatamente que é substituição direta, mas é uma substituição direta. Olha só. Limite quando x vai para infinito. Minha caneta. Limite quando x vai para infinito, tá? De 3x mais 5.
Vamos quebrar essa expressão em etapas. Isso aqui é o x vai para infinito. Isso é o limite. Então eu sei que esse pedacinho daqui vai para infinito, certo? Tranquilo? Então o que eu tenho daqui, na verdade, é 3 vezes o infinito mais uma constante. Isso aqui é uma constante, então não vai mudar. Isso aqui é um número positivo, então também não vai mudar. Então eu sei que o limite vai para infinito. Porque é uma constante vezes infinito mais um outro. Porque esse x menos 4 está 1 menos 4 se x tende ao infinito. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Deixa eu refazer esse pedaço. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Eu botei em evidência o x. Eu sei que a parte de cima, de baixo vai para o infinito. É a mesma lógica, tá? Isso aqui é um infinito menos uma constante. Uma constante não vai conseguir mudar para onde a função vai. Então, isso daqui vai para infinito também. Infinito sobre infinito, eu não sei o que fazer. Então, eu botei em evidência o x. E aí eu tenho o quê? 1 menos 4 sobre x. De novo, o x vai para infinito. Isso aqui é uma constante sobre infinito. E uma constante sobre infinito vai para zero. E esse daqui também vai para zero. O x cancela com o x de cima. E aí o meu limite fica isso daqui. 4 sobre infinito, 0. Então isso daqui vai para 3 sobre 1. Ficou um pouquinho mais claro ou não? É mais ou menos o seguinte, tá? Isso aí talvez seja importante eu mencionar. Isso daqui que eu estou usando é a propriedade do produto, que é a propriedade distributiva. Olha só. Por exemplo, se eu tenho 15 mais 5, a propriedade distributiva eu posso botar em evidência o 5, porque o 5 está multiplicando ao mesmo tempo o primeiro e o segundo. E eu posso escrever isso como isso daqui. 15 mais 5 é igual a 20. Esse daqui é 5 vezes 4, que também é igual a 20. Então, a soma e o produto tem essa propriedade que é a propriedade distributiva. Essa propriedade é universal, ela não vale só para números, ela funciona também quando eu tenho polinômios. Por exemplo, 3x ao quadrado menos x, eu posso botar em evidência o x, que está multiplicando. O que é estranho, e é um truque que a gente faz na matemática, e é perfeitamente válido, se o x não for zero. Mas geralmente quando eu trabalho com limite, eu excluo a ideia do limite do x ser zero, é só um ponto, então. Eu posso fazer também o contrário. Olha só, aqui é claro que o x está multiplicando esse, e é claro que o x está multiplicando esse. Eu posso botar em evidência ele aqui também. Só que o que acontece é que também é perfeitamente válido eu botar em evidência não o x, mas o x ao quadrado. Se eu ponho o x ao quadrado, aqui dentro fica 3. Não tem um quadrado aqui, certo? Então, se eu tirar um quadrado, vai ficar faltando um elemento ali. Então, fica faltando 1 sobre x. Essa é a diferença. Eu tirei mais do que tinha ali. A gente não faz isso normalmente para números porque não faz muito sentido, mas eu poderia muito bem fazer alguma coisa assim, tipo 5 mais 1, vou botar em evidência o 5. Isso é 1 mais 1 quinto. Porque tinha um 5 no primeiro, aí eu consegui tirar de lá. Não tinha um 5 no segundo, então ele ficou devendo um 5 ali no produto. E sobrou 1 quinto. A gente faz isso nesses limites infinitos porque a expressão 1 sobre x, quando x vai para o infinito, cancela e desaparece. Tranquilo? Então, todo esse truque que eu estou fazendo aqui é justamente para fazer esses pedaços desaparecerem. Que aí eu cancelo o x de cima, cancelo o x de baixo. Isso aqui vai para zero, vai para zero. Acabou. Fácil.
Deixa eu só fazer mais um exemplo desse caso daqui, para ver se fica um pouco mais claro. Por exemplo, digamos que eu tenho um x indo para infinito de menos 3 vezes x ao quadrado, mais 2. Esse é uma constante, esse daqui está indo para infinito, e esse aqui é um número negativo. O resultado vai ser o quê? Eu não sei se o meu microfone deu ruim aqui, mas eu não consegui ouvir o que vocês falaram. Isso, ele vai ir para menos infinito, isso aí. Hoje meu computador não está ajudando, minha caneta tá ficando borrada e meu fone de ouvido não está dando muito certo. Mas obrigado. Então esse daqui é menos infinito. Tranquilo? Então é esse raciocínio que eu estou aplicando. Vamos pegar mais um. Aqui. Vamos pegar mais uns dois, assim, aí o resto eu vou deixar para vocês tentarem fazer. E aí vocês vão tirando dúvida com o monitor ou comigo, lá pelo Discord e pelo tal. Vamos pegar o exercício 18, que ele é parecido também. Então, o exercício 18, só porque é um Y no lugar de X. É porque isso aqui realmente não faz muita diferença, é só uma letra. 2 menos 3y ao quadrado sobre 5y ao quadrado mais 4y. Qual é a lógica aqui? Substituição direta vai ficar o quê? 2 menos 3 vezes infinito. Opa, isso aí vai ser menos infinito, porque constante negativa multiplicando infinito positivo, então é menos infinito. E embaixo, constante, infinito positivo, mais constante, infinito positivo. Infinito com o mesmo sinal se adicionando, não vai mudar e vai preservar ali. Então, isso é um limite do tipo menos infinito sobre infinito, que essencialmente ainda é infinito sobre infinito. É que o sinal aqui só seria trocado. Mas, de qualquer maneira, não tem como afirmar. Isso é uma indeterminação. O que eu preciso fazer, então? Ir desenvolvendo e simplificar. E qual é a ideia para desenvolvimento? É a mesma ideia do anterior. Botar em evidência a maior das potências. Então, y ao quadrado, 2 menos 3. Aqui ficou faltando o quê? Ficou faltando o y ao quadrado, porque só tem o y ao quadrado no segundo. No de baixo, o primeiro tem um y ao quadrado para poder tirar. Mas o segundo não tem. Ficou devendo o quê? Um y embaixo. O y ao quadrado cancela com o y ao quadrado. E aí eu vou ter o quê? 2 sobre infinito vai para zero. 4 sobre infinito vai para zero. Então isso aqui vai para onde? Ele vai para 0 menos 3 sobre 5 mais 0. Isso é igual a menos 3 sobre 5. Isso é... Bom, acabou. Entenderam? O raciocínio dos exercícios mais básicos de limites de infinito é esse daqui. Eu acho que eu não passei essa lista porque tem uns exercícios aqui que eu acho que eu ia fazer só depois de continuidade. Oi. Como assim? Hum... Uhum. Mas nesse caso daqui ele não deu infinito. Não, na verdade, nenhum dos casos que eu fiz até agora deu infinito. Assim, você precisa justificar o que você faz. Entendeu? Você sempre tem que ter uma justificativa. Tipo, eu botei em evidência e eu fiz essa conta daqui, expliquei que 5 menos infinito, tal, tal, tal.
Tem que ter alguma justificativa. Assim, eu não estou escrevendo tudo que eu fico falando, então fica meio. Mas você não pode passar direto para a resposta, e mesmo porque esse negócio de passar direto para a resposta é perigoso. Você às vezes. Ah, a resposta é essa. Mas não é. Então tem que sempre tomar um certo cuidado com essa aqui. Essas contas são meio que para evitar fazer isso. Esse y embaixo do 2 é ao quadrado por quê? Ah, porque não tem nada aqui. Eu botei em evidência y ao quadrado, mas não tem nenhum y aqui. Então, a única coisa que poderia sobrar aqui é justamente o y ao quadrado. Entendeu? Aqui ficou sem o quadrado porque aqui já tinha pelo menos uma potência de y. Certo? Vou fazer um exercício agora que o resultado vai dar diferente. Só para mostrar que não é sempre uma regra geral essas contas que a gente está fazendo. Vamos pegar o exercício número 29. Exercício 29, x à quarta menos 3x ao quadrado mais x ao cubo menos x mais 2. Então, esse daí vai ser o quê? Limite. Quando? Esse é o exercício 29. Quando x tende ao infinito de 4x à quarta menos 3x ao quadrado mais x sobre x ao cubo menos x mais 2. E aí? Qual é a natureza desse limite? 4 vezes x à quarta. X à quarta é infinito vezes infinito vezes infinito vezes infinito. Todos eles com o mesmo sinal. Continua sendo infinito. Aqui é x ao quadrado, então é infinito vezes infinito. Aqui em cima é infinito. Na verdade, aqui eu tenho um problema, né? Porque isso aqui é o quê? Infinito menos infinito mais infinito. Então, a princípio, eu não sei nem. Mesma coisa embaixo. Na verdade, tem uma determinação em cima e tem uma determinação embaixo. Então, eu vou ter que resolver em cima primeiro para saber qual é o tipo de determinação. Depois resolver embaixo e depois resolver a versão original. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo esse limite daqui? Limite quando x tende a infinito de 4x ao quarta menos 3x ao quadrado mais x. Esse aqui não é que nem os outros casos. Os outros casos eram todos somas. Se é soma com soma, não tem problema. Se é infinito com infinito, somando, não tem problema. Mas aqui é infinito menos infinito. O raciocínio é o mesmo. Eu vou botar em evidência x à quarta. A maior potência de x. Vai sobrar o quê? 4 menos 3 sobre x. E aí ficou faltando o quê? Se aqui é x ao quadrado, para chegar à quarta está faltando 2. Se aqui é x sozinho, para chegar à quarta está faltando 3. Essa seria a regra, assim, se você quiser chamar de regra. O que acontece? Esse vai para zero, esse vai para zero. Esse aqui é uma constante. Constante positiva. Infinito vezes uma constante positiva vai para onde? Sinais iguais, infinito positivo. Deixo como exercício para vocês tentarem justificar esse de baixo daqui com o mesmo raciocínio, mas ele também vai para infinito positivo. Então, de qualquer maneira, resolvendo essa de cima e essa de baixo, eu ainda tenho uma indeterminação. Preciso resolver essa indeterminação, então. O que eu vou fazer, então? A ideia é... Eu vou botar ainda em evidência a maior potência de cima e a maior potência de baixo. Então, vai ficar 4 menos 3 sobre x, ou 3 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. E embaixo, x ao cubo, 1
menos 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao cubo. 0, 0, 0, 0. Em cima e embaixo cancela, só que aí não cancela completamente, sobra o x multiplicando. Então fica 5 sobre 1. Ou x vezes 4 sobre 1. Esse aqui ainda vai para infinito. E esse aqui é uma constante positiva. Então, a resposta final é infinito. Tá? Esse caso daqui, você precisa fazer essa justificativa e essa conta daqui. Você não pode dizer automaticamente que vai para infinito. Mas a justificativa não é difícil, é essa daqui. Tranquilo? Deixa eu pegar mais um aqui. É infinito. Porque assim, uma constante embaixo, tá? Ela não é nada mais, nada menos do que você multiplicar por uma constante. Desde que não seja zero embaixo, que aí é um caso diferente. Mas se você tem, por exemplo, infinito sobre 2 é a mesma coisa do que você fazer infinito vezes meio. Então a regra ainda é que isso aí vai dar infinito. Não. Não. Porque quando eu digo que isso é uma indeterminação, eu quero dizer que isso aqui pode ser qualquer coisa. Deixa eu construir um exemplo aqui que isso não vai dar certo. Que não cancela. Por exemplo, mesma situação, tá? Digamos que fosse x menos 2x mais x ao quadrado sobre x à quarta menos 3x2 mais uma constante. Você até botar x ao cubo aqui para não ficar tão diferente. Mais 2 aqui. Então, assim, você concorda que essa vai ser a mesma situação, certo? Eu tenho aqui infinito, menos infinito, mais infinito. Infinito, menos infinito, mais uma constante. Só que o resultado dessa é completamente diferente do resultado do outro. Porque olha só. Se eu botar em evidência aqui a maior potência, x ao cubo é em cima. 1 sobre x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x. Esse vai para zero, esse vai para zero. Esse aqui dá negativo. E embaixo, maior potência é x à quarta. Então vai dar 1 menos 3 sobre x ao quadrado mais 2x sobre a quarta. Esse vai para zero, esse vai para zero. Então sobra o quê quando eu faço o limite? X ao cubo cancela com x à quarta de baixo, sobra só 1 sobre x. E aqui dentro vai sobrar o quê? Menos 2 sobre 1. Então, como ele está indo para infinito, isso aqui vai para zero. Então a resposta final é zero. Então você tem aqui exatamente a mesma situação desse, só que a resposta foi completamente diferente. E na verdade você pode construir exemplos que vão dar qualquer valor que você quiser. É isso que eu quero dizer, que quando você tem infinito menos infinito, ou infinito sobre infinito, você não pode afirmar absolutamente nada. Porque você sempre consegue, e até um exercício assim mais avançado, tipo, construa um exemplo do tipo infinito sobre infinito que o resultado dê π, ou dê menos 5. Você pode fazer essa indeterminação de uma maneira que ela vá vir para qualquer valor possível. Ficou claro? Então sempre tomar bastante cuidado com essas simplificações. Não é uma coisa assim do tipo, corta, corta. Porque isso é uma coisa que é meio esquisita na matemática, mas infinitos são diferentes. Você tem uns infinitos que são maiores que outros infinitos. Porque, de novo, se você assistiu lá a aula que eu falei do infinito, o infinito na matemática denota um crescimento de uma função. Ela não é um número, não pode ser pensada como um número.
E tem funções que crescem mais rápido que outras funções. Tipo, o x ao cubo cresce mais rápido que o x. Então, esse infinito domina esse infinito. O que está acontecendo intuitivamente para esse negócio aqui dar isso é isso. O x à quarta cresce muito mais rápido que o x ao cubo. Por isso que aqui deu zero. E aqui, o x à quarta, de novo, cresce mais rápido que x ao cubo. Por isso que isso aqui deu infinito. Toda a ideia aqui é a ideia de crescimento. Quem vai para infinito mais rápido? Quem é que vai dominar a expressão? Deixa eu ver. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Hum, eu. hum. Tem uns exercícios aqui envolvendo funções trigonométricas e arco tangente. Esses aqui eu não queria falar eles com vocês ainda, porque eu queria fazer continuidade primeiro, antes de fazer esses daqui. Então, se vocês verem um exercício meio exótico assim, vocês podem pular eles no livro. Tá? A ideia é mesmo ficar restrito primeiro, no primeiro momento, enquanto vocês ainda estão aprendendo, nos polinômios. Mas vamos fazer o 25, porque eu acho que o 25 é bacana. Porque assim, o 25 usa só matemática elementar, embora ele seja meio esquisito. Limite quando x tende ao infinito de quem? De raiz de 9, x ao quadrado mais x, menos 3 sobre x, sobre x. O que eu faço aqui? Eu tenho que pensar primeiro nesse cara daqui. Tá? Eu não conheço o que vai acontecer aqui com esse cara. Mas eu vou fazer a conta aqui com vocês. 9x ao quadrado mais x. O mesmo raciocínio se aplica quando você está pensando no limite quando vai para x para infinito. Você vai botar em evidência a maior potência, que é x ao quadrado. Sobre o quê? 9 mais 1 sobre x. Como você tem uma raiz de um produto, isso aqui é o produto das raízes. Então, esse cara daqui é quem? Ele é módulo de x, mas só que como o x é indo para o infinito, você pode pensar que ele é positivo, então fica só o x positivo, vezes raiz de 9 mais 1 sobre x. Esse cara daqui de dentro está indo para zero, então isso aqui seria a raiz de 9, isso aqui está indo para 3. Só que esse aqui está indo para infinito. Então, esse pedaço da expressão vai para o infinito. Esse pedaço da expressão daqui vai para onde? Ele vai para menos infinito. Então, esse caso daqui é infinito menos infinito, é uma determinação. O que eu poderia fazer para tentar tirar essa indeterminação daí? Alguém tem alguma sugestão? Sim, tirar a raiz. Como que eu faço para tirar a raiz daí? Eu não posso. Então, deixa eu só responder primeiro assim na ordem. Eu não posso elevar tudo ao quadrado, por quê? Porque isso não é uma igualdade. Geralmente, quando você tem uma expressão do tipo x ao quadrado igual a raiz de 3x mais 2, eu posso levar o quadrado dos dois lados, por quê? Porque aí eu mantenho a igualdade. Nesse caso daqui, eu não tenho nenhuma igualdade para me elevar ao quadrado. Isso aqui é uma expressão solta que eu quero encontrar igual a alguma coisa. Então eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. A ideia do Jose é mais ou menos o que a gente quer. Trocar o sinal dali. Porque trocando o sinal eu perco a indeterminação, mas não é tão automático assim. Eu preciso pensar como trocar o sinal. O que vocês iam falar? Desculpa. Eu só queria responder na ordem, senão eu ia acabar esquecendo, mas pode falar. Não. Desculpa. É. Ah, tá. Tranquilo. O que eu faço então com isso daqui?
Quando vocês têm isso na verdade talvez seja a parte mais difícil, assim, para vocês nessa transição de na matemática do ensino médio para o ensino superior, é que lá no ensino médio era mais ou menos talvez até uma forma meio equivocada que as pessoas ensinam matemática no ensino médio, mas você sempre sabe o que que é o problema, e você sempre sabe qual é a fórmula e qual é o esquema. Ah, isso aqui é um problema de encontrar MMC. Isso aqui é um problema de fazer uma raiz. Tipo, o problema é sempre fechado. Quando você está em matemática do nível superior, não é mais tão elementar assim. O problema é esse, o que você faz para resolver? Que você conseguir pensar. Você muitas vezes tem que apelar para coisas que a princípio você nem pensaria que tem a ver com o problema. Esse sempre é. Olha, eu particularmente gosto. Eu acho que a matemática fica bem mais divertida quando ela fica aberta. Eu acho a coisa mais chata do mundo. Eu ficava, pelo menos, super entediado. Quando era. Tudo que eu tinha que fazer nas aulas era. Ah, usa fórmula, usa fórmula, usa fórmula. Eu nunca tinha muita paciência para ficar decorando fórmula e fazendo o mesmo exercício. Agora, o que você tem é o seguinte: você tem que pensar em tudo que você conhece da matemática como se fosse uma ferramenta. É a sua caixa de ferramentas. E um problema de matemática agora é: você tem que ficar pensando em qual ferramenta você vai usar para fazer uma determinada coisa. É, um, é uma adaptação. É um desafio no começo, porque vocês não estão acostumados ou não foram treinados a pensar dessa maneira. Mas, eventualmente, vocês vão chegar lá. Por quê? O que a gente fazia, tá? Quando eu tinha uma raiz embaixo, do tipo raiz de x mais 3. Lembra que eu tinha uns exercícios desse lá atrás, na parte de limites, né? Eu tinha que multiplicar o quê? Raiz de x menos 3 e raiz de x menos 3. Aqui eu também tenho uma fração. Eu tenho 1. E eu posso multiplicar em cima e embaixo por 9x ao quadrado mais x mais 3x. Porque isso não é mais uma indeterminação, isso é infinito mais infinito. Isso daqui eu tenho como resolver. Não é mais uma indeterminação matemática. Então, é meio esquisito, porque você vai ter que fazer uma racionalização de fração numa coisa que não é uma fração. Mas aí também entra essa história que eu estou falando. Você tem um monte de ferramentas de matemática. Você tem que pensar, às vezes, em como é que você vai usar uma determinada ferramenta num problema que não é imediatamente óbvio que é aplicável ali. Então, o que vai acontecer com esse pedaço de cima? Vai ficar 9x ao quadrado mais x menos 9x ao quadrado. Que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E embaixo, raiz de 9x ao quadrado mais x mais 3x. O que acontece então? 9x cancela com 9x. Sobra só x sobre raiz de 9x ao quadrado mais x mais 3x. Eu vou aproveitar a conta que eu fiz aqui em cima, tá? Lembra que o 9x ao quadrado mais x deu x, raiz de x ao quadrado mais 9 mais 1 sobre x. Botei em evidência, fica um x aqui. Então, esse cara é o quê? X sobre x vezes raiz de 9 mais 1 sobre x mais 3x. Eu vou colocar em evidência o x em cima e embaixo. Então vai ficar x sobre x vezes 1 sobre raiz de 9 mais 1 sobre x mais 3. Esse cancela com esse. Esse 1 sobre x vai para zero. Sobra o quê?
1 sobre raiz de 9 mais 3. 1 sobre 6. Essa é a resposta do limite. 1/6. É por isso que esse exercício também está marcado com. Tá, só se vocês ainda estão um pouquinho confusos com a resolução, esse exercício está marcado com essa cor, porque ele é provavelmente um dos mais difíceis daí. Mas eu achei interessante fazer, já para explicar. Que às vezes você tem que pensar em usar as coisas que você sabe da matemática de uma maneira pouco tradicional. Do tipo, racionalizar a fração é uma coisa que todo mundo já viu. Mas racionalizar uma fração quando você não tem uma fração, aí é um pouco estranho. Mas resolveu o problema. Então, ficou claro essa explicação ou vocês querem que eu tente explicar mais uma vez? Porque assim, eu tô gravando isso também, então eu vou colocar lá no YouTube e aí vocês podem assistir de novo. Mas tem alguma dúvida específica sobre essa resolução desse daí? O problema todo dessa resolução não é nem entender a resolução, o problema é você ter a ideia em primeiro lugar. E, de novo, como vocês não foram treinados para isso, é meio difícil você acabar tendo esse insight assim de que, pô, eu tenho que resolver isso de uma maneira não tradicional. Porque vocês estão. Geralmente, quando o aluno sai do ensino médio, ele sempre tem meio esse vício assim de. Esse problema é esse. Qual é a fórmula que eu tenho que usar? E matemática do nível superior, vocês vão ver isso também em física e outras matérias. Não é tanto essa ideia de fórmula, é mais de. A matemática essencialmente é isso. Tipo, a melhor metáfora que eu consigo pensar ela é uma caixa de ferramentas. Tipo, elevar a fórmula de Bhaskara é uma ferramenta, é tipo uma chave de fenda. Você vai usar ela em certas situações. Você tem que saber usar suas ferramentas, olhar o problema e ver o que eu faço aqui para tentar melhorar esse problema. E essa transição é sempre um desafio. Assim, se vocês estiverem um pouco enrolados com isso, assim, não se sintam mal, porque todo mundo passa por esse choque em algum momento. E vai ficando mais fácil com o tempo. Se vocês perguntarem para veteranos de vocês, eles vão dizer que também tiveram esse choque no começo e depois, eventualmente, foi ficando mais simples. Tá? Mas esse primeiro momento vocês têm que começar a pensar assim: não existe uma fórmula pronta. O que você tem que fazer é você tem que pegar o seu problema e ir mexendo nele, modificando, até que ele caia numa coisa que existe uma fórmula pronta. É mais ou menos nesse sentido que vocês têm que ter esse raciocínio. E a única maneira de você conseguir pegar essa prática é fazendo muito exercício mesmo. Você tem que pegar uns exercícios mais difíceis e ir quebrando a cabeça até que fique um pouco mais claro. Não tem muito como fugir disso. Bom, falando nisso, eu acho que já tá bom por hoje. Eu vou olhar depois, eu não sei se eu botei essa lista lá, mas eu botei o livro. Eu tô gravando isso. Esse livro do Stewart não é difícil de encontrar, tá? Vocês conseguem achar ele fácil. Depois vocês perguntam para mim, eu pergunto para o monitor e a gente vai ajuda vocês a dizer onde vocês conseguem encontrar esse livro. Beleza? Então, acho que por hoje. Oi. Isso, eu falei que ia falar como é que é seu esquema na segunda-feira. Na segunda, não, mas foi bem lembrado, obrigado. Para quem não estava aqui ontem, na segunda-feira eu quero combinar com vocês como é que a gente vai fazer com respeito à prova. Que semana que vem eu vou botar as aulas no YouTube lá de continuidade, fazer uns exercícios disso. Eu acho que já é tema suficiente para fazer a nossa primeira prova. Então eu queria na segunda-feira, assim, todo mundo que puder ir, para a gente combinar como é que vai ser a data, como é que vai ser o formato, horário e tal. Porque a perspectiva é que a gente não vai. Eu sempre tinha a esperança que talvez a gente fosse para o modelo híbrido aí pudesse fazer a prova presencial, porque prova online é sempre um problema, mas
Esse semestre eu acho que não tem a menor chance disso acontecer. Então, na segunda-feira, a gente vai combinar como é que vai fazer a avaliação. As datas, horários e modelo. Beleza? Então, não faltem na segunda. E se tiver um colega de vocês, avisem também. Para não faltarem, porque isso aí é importante da gente combinar. Uma maneira que funcione para todo mundo. É isso aí então, gente. Eu vou botar a resolução aqui no YouTube e aí eu mando o link para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm lá o grupo do WhatsApp da monitoria e vocês têm o Discord. É isso aí então.